Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal falando hoje aqui das diferenças de Israel e do Brasil em questões jurídicas e também falando sobre concursos públicos que a gente sempre fala aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Edson da Silva Júnior, eu sou juiz do trabalho e professor e hoje, aproveitando a minha passagem aqui para Israel e com uma pessoa muito especial do meu lado, que é a Aline, que está nos guiando aqui em Israel, eu quero fazer para ela algumas perguntas que o pessoal sempre me faz, né, relativamente a direito comparado. E a primeira coisa, Aline, primeiro, muito obrigado, né, pela sua participação aqui nesse vídeo. E a primeira coisa que a gente viu aqui em Israel, que é diferente do Brasil, é a questão do direito constitucional. Porque nós já tivemos várias constituições no Brasil e atualmente a gente está com a Constituição de 1988. Mas e aqui em Israel? Como é que funciona isso? Então, shalom pessoal, primeira coisa, Israel é um país bem diferente do Brasil, porque a gente não tem Constituição em Israel. Israel é um Estado moderno e foi fundado em 1948, desde a sua fundação nunca teve Constituição, e a origem disso também vem porque Israel era parte do mandato britânico. Israel era uma colônia britânica de 1917 até em 1947 e 48, e a Inglaterra, a gente sabe que não tem Constituição fixa, e também isso acabou sendo influenciado em Israel, por isso a gente não tem Constituição aqui até os dias de hoje, por isso são leis avulsas que vão se criando. Olha, isso é uma questão bem interessante. Você aí do Brasil sabia disso? Comente aí, põe nos comentários se você já sabia, o que você achou disso. Outra coisa que eu vi aqui em Israel, Aline, que me chamou a atenção, e até foi notícia no mundo inteiro, tivemos protestos em relação a isso, tinha um projeto de reforma judicial aqui, né? O que era isso, qual que era o objetivo e o que aconteceu com isso? Sim, essa questão ainda não terminou, ela está parada no momento, congelado, porque Israel está lidando com outros assuntos antes, mas no momento Israel tem o primeiro-ministro, que é o chefe da coalizão do parlamento, e Israel tem a sua Suprema Corte. Hoje em dia a decisão final, a palavra final é da Suprema Corte, então, por exemplo, aqui a Suprema Corte tem direito de votar que a lei X não é constitucional e por isso a lei vai ser anulada. Então, o parlamento pode fazer, a Suprema Corte pode anular, e o que eles estão tentando fazer é que o voto final seja sim do parlamento. Então, que a Suprema Corte não possa anular certas leis. Isso é bem polêmico aqui em Israel, também parte dessa discussão, dessa reforma do judiciário, é justamente a maneira que são escolhidos os juízes, que não é por voto popular, e sim uma comitiva. Então eles querem mudar um pouco a maneira que os juízes da Suprema Corte são escolhidos. Então tem uma série de discussões acontecendo em Israel que são bem controversas e teve bastante manifestações, tanto a favor como contra essas reformas. E no momento outros assuntos estão mais nos noticiários, por isso está um pouco parado, mas a gente provavelmente vai ver isso ainda se desenvolvendo nos próximos meses aqui em Israel. Isso é muito interessante porque é um problema mundial, né? A gente vê essas discussões de limites de atuação das Supremas Cortes, formas de convocação e nomeação dos ministros que a compõem. Isso eu acredito que até o pessoal do Brasil também pode aí dar os seus comentários sobre esses assuntos. Se vocês acham que deve ou não haver uma limitação pelo parlamento, isso de modo geral, não só Israel ou no Brasil, mas deve haver uma limitação pelo parlamento das decisões das Supremas Cortes. E para finalizar nossa conversa, Aline, uma outra coisa que o pessoal sempre quer saber é, agora puxando para o meu lado, que eu direito de trabalho, aqui no Brasil a gente tem salário mínimo, tá? Que é um valor mínimo que todos devem receber, salvo se a pessoa tiver o que a gente chama de piso salarial ou normativo, que seja fixado por lei um piso específico, seja fixado por convenção ou acordo coletivo, a pessoa recebe pelo menos aquele valor. E aqui em Israel, também tem salário mínimo? Como é que é isso? Sim, Israel tem o salário mínimo de Israel é 5.300 shekel, que é a moeda local, varia bastante segundo o câmbio. A gente verificou mais ou menos no dia de hoje, está por volta de R$7.500, então seria o equivalente a R$7.500 o salário mínimo em Israel, só que o salário mínimo não é tão praticado, a maior parte das pessoas recebem mais. Também, por exemplo, sindicatos podem colocar um salário mínimo maior, por exemplo, o sindicato dos guias, o salário mínimo dos guias é um pouco maior, mas o salário médio de Israel ele é 11.000 shekel, que é quase o dobro do mínimo, então a gente pode falar que aí o salário médio praticado em Israel seria o equivalente a R$14.000. Pessoal, olha a diferença, e a Aline já me contou aqui, que Israel é um país que precisa muito de trabalho estrangeiro porque não tem mão de obra suficiente, né? Sim, então Israel tem importação de mão de obra, mas a mão de obra, quando ela vem para Israel, são feitos certos acordos, então não é qualquer pessoa que pode simplesmente vir para Israel trabalhar,
são feitos acordos com países e entidades. Então, por exemplo, Israel hoje em dia importa mão de obra da China para a construção civil, da Tailândia para a agricultura e filipinos para trabalhar com idosos. E indianos também para trabalhar com idosos em Israel. Então, normalmente a gente não vai ver tantos brasileiros vindo, mas a gente vê mais principalmente esses países asiáticos vindo, passando um X número de anos aqui com esse visto, trabalhando, juntando dinheiro e aí voltando aos seus países. Porque a população de Israel é pequena para o tamanho da economia. A gente está falando de 10 milhões de pessoas, uma economia muito grande e por isso acaba trazendo mão de obra de fora. Maravilha. Aline, eu quero te agradecer por você me ajudar aqui nessa nossa conversa. Quer dizer para todos que estão nos assistindo que quiserem, deixe seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que é muito interessante para todos que queiram saber desses assuntos. E para quem quer conhecer mais sobre Israel e ainda não conhecia a Aline, então eu peço que acompanhe a Aline, o canal dela é Israel com Aline no YouTube e no Instagram, Aline. Então, no Instagram é Aline Guia em Israel, vocês estão convidados a acompanhar para conhecer mais essa terra tão maravilhosa e abençoada. E também, se vocês quiserem conhecer pessoalmente, nós estamos aqui em Israel para receber vocês. Gente, até o próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Shalom. Shalom.